Eu gosto muito de receber visitas em casa. E é muito importante quando nós recebemos pessoas queridas. Amém. Pastora Dineu, pastora Dinei, pastora Shirley e sua família estão ali no Balneário Camboriú, servindo ali na comunidade que o Senhor tem dado a eles para cuidar. É daqui, da nossa região, e está aqui nos visitando hoje. Então, que o Senhor possa te usar e que a palavra do Senhor possa ser ministrada aos nossos corações. Pai, nós rendemos graças ao Senhor e queremos que a Tua palavra, sim, pedimos que o Teu Espírito use o Teu servo e que a Tua palavra caia em boa terra nessa noite. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou com muita alegria na minha felicidade de estar com vocês aqui. É uma honra, eu estou realmente grato a Deus por poder ver essa estrutura tão grande, né? Coisa linda demais, meu Deus, muito bacana. Pastor Edson Rios não é somente um pastor, mas eu costumo falar sempre que ele é meu pastor, embora ele não concorde muito não, né? Ele não quer ser, mas a gente ainda continua chamando ele de meu pastor, né? Mas eu sou aquele filho mais problemático, então às vezes tem que deixar um pouco, não estou brincando, irmãos. Queridos, eu estou em Balneário Camboriú, nós dirigimos uma comunidade em Balneário Camboriú, somos filhos desta casa, tivemos muitas histórias junto com este ministério, inclusive com relação à Terça da Esperança. Nós gravávamos carro de som e colocávamos em volta da IPI ali na Rua dos Missionários para poder convidar os vizinhos, para trazer as pessoas. E tivemos alguns episódios muito interessantes no início da Terça da Esperança, de algumas pessoas realmente sendo tomadas por Deus, outras sendo libertas de espíritos imundos. Foram experiências muito boas. Quero deixar registrado aqui o carinho da minha família, da minha casa. Antes de eu sair de viagem, a minha nora, a Aline, trouxe para minha alegria a minha primeira neta, a Alice, né? É impressionante, a hora que ela nasceu, ela falou: tio, cadê o vô? Eu falei: não, sou eu mesmo, filha, sou novo assim mesmo, né? Mas assim, a gente está muito, muito feliz, muito realizado com esse tempo. Estou retornando realmente a ideia apostólica de viagens, debaixo de uma palavra do Espírito. Eu fiquei os 2 últimos anos atendendo só mais a região ali próxima a Balneário, subindo para Curitiba no máximo, mas ficando sempre no estado de Santa Catarina, em favor de cuidar da minha casa, né? Algumas lutas muito pessoais na hora da saúde emocional dos filhos. E agora chegou o tempo da gente continuar novamente aquilo que Deus começou na nossa vida. Mas tudo serve de crescimento para a gente, de experimento para a gente. E sabe, uma das coisas que eu costumo dizer é exatamente isto. Às vezes você vê um pastor ministrando aqui na frente e você acha ou olha para ele como se ele talvez não tivesse lutas pessoais ou problemas pessoais similares aos seus. A grande verdade é que esses problemas não só nos assolam, mas muitas vezes nos trituram também. Porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. E aí nós não temos somente uma pressão daquilo que é a sociedade externa, mas muito mais ainda uma pressão da igreja, que quer muito mais resultado sobre aquilo que você está vivendo, e você acaba entrando em lugares de angústias. Muitas vezes, graças a Deus não foi o meu caso, muitas vezes muitos pastores acabam se perdendo ou desistindo do ministério devido às suas muitas lutas e acabam abrindo mão daquilo que Deus deu. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: eu sou um apaixonado pelo Espírito Santo. Se a menina do teclado puder me ajudar, eu gostaria, tá? Para permanecer comigo o tempo todo aqui, eu gostaria. Mas, amados, quando a gente começa a discernir algumas coisas relacionadas, principalmente aquilo que Deus tem como direção, a gente começa a entrar numa nova dimensão. E essa nova dimensão é em cima daquilo que você ouve do Espírito. Eu estive participando ontem de uma vigília, né? Vocês também já usaram esse lugar ali, o Rancho dos Profetas, e eu estou até bastante afônico por causa disto, né? A vigília ia só até determinado horário, mas assim a coisa estendeu, e a gente veio debaixo de um manto de glória, assim, extraordinário. Foi muito bom ver o que Deus fez naquele lugar, a gente poder ver a glória de Deus se manifestando, ver de novo
a vegetação toda brilhando, reluzente, por causa da glória de Deus. E a gente fica tomado pela presença do Senhor com essas coisas. Sem maiores delongas, até porque nós temos um tempo aqui para poder cumprir, e eu quero cumprir com vocês, dentro daquilo que Deus tem falado no nosso espírito. Espero que realmente Deus fale com vocês. Desde sábado, né? Desde sábado eu estou lendo o Basta Crer, do pastor Gustavo. Muito bom, viu? Não vale a pena, vale a galinha inteira, depois você dá uma lida, viu? É bom demais. E tem sido muito edificado também com isso. Queridos, algumas coisas ficam paradas no nosso entendimento, porque nós não entendemos ambientes proféticos como este. Talvez a gente saiu de casa com o propósito de recebermos algo da parte do Senhor aqui nesse ambiente. E é claro que essa intenção não está errada, mas o maior erro nosso está relacionado a nós nos posicionarmos, acima de tudo, em querer receber algo. E este lugar não, este lugar foi preparado para que nós viéssemos trazer algo. Aqui o lugar nunca foi para você, o lugar de adoração é para o Senhor. Então o culto nunca é ruim, nós é que somos. Nós é que entramos em um lugar de não percebermos. Eu, olhando para o texto da esperança, algumas coisas me vêm assim ao coração. Pessoas feridas, elas levantam bandeiras. Mas pessoas curadas e cheias do Espírito Santo, elas levantam pessoas. E acho que a texto da esperança, ela tem muito esse foco de levantar pessoas, de colocar e não somente fazer isso, mas liberar sobre você, Romanos capítulo 8, versículo 19, que diz que a criação aguarda, né, ardentemente, com expectativa extrema, pela revelação dos filhos de Deus. Portanto, o que você carrega é que faz a diferença. Aqui nesse lugar, existem pastores, existem ministros, existem homens de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu carrego a mesma coisa que você carrega, e é o amar da nossa alma. É o Espírito de Deus. Não tem coisa melhor do que experimentá-lo. Não tem coisa melhor do que falar com aquele que de fato rege as nossas vidas. Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que Deus tem coisas muito maiores para nos externar. A sugestão que me deram a respeito daquilo que eu poderia fazer aqui está vinculada àquilo que o Espírito me disse. Frutos, mel, azeite nascem da rocha. É disso que eu quero falar com vocês. Deuteronômio capítulo 32, versículo 13. Deuteronômio capítulo 32, versículo 13 nos diz assim: e ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebesses o sangue das uvas. Até então somente eu fui até o verso número 14, mas a parte que nos chama a atenção é exatamente isto. Quando nós olhamos a respeito da palavra em que nós entendemos que do meio da rocha pode sair mel, que do meio da rocha pode não somente sair mel, mas sair daquilo que nós de fato não esperávamos, e aquilo que nós muitas vezes esperamos não acontece da maneira que os nossos olhos estavam almejando. Preste atenção numa coisa, nós estamos falando a respeito de um momento em que o Senhor ativou o coração de Israel através do cântico de Moisés. O povo de Israel estava vivendo um momento de muito conflito, um momento de muito labor, principalmente por não estar entendendo aquilo que era a vontade do Senhor. A sua rebeldia tirava a presença do Senhor, aquilo que deveria ser a resposta para cada um. E agora Moisés, já muito próximo do seu recolhimento, tem um recado da parte de Deus, e com muita tristeza ele relata um cântico. E nesse cântico ele começa a trazer algumas ideias muito claras a respeito da grandeza,
a respeito da soberania, a respeito do poder de Deus, a respeito do que o Senhor fizera sobre Israel, a respeito dos seus livramentos, a respeito daquilo que de fato deveria ser com relação a um povo que foi separado, preparado e escolhido. Só que eles já não estavam mais discernindo com clareza, e Moisés libera o cântico trazendo a respeito daquilo que de fato seria a majestade do Senhor como respostas. Uma das coisas que é muito intensa e é muito forte dentro da palavra é a revelação. E quando nós olhamos a respeito da instrução da revelação, nós percebemos que sempre aquilo que estava outrora escondido, aquilo que estava outrora não revelado ao nosso coração, começa a fazer sentido a partir do momento da nossa intimidade. Ei, nós não estamos aqui por uma noite de culto somente. Nós estamos aqui por uma noite de intimidade. Nós estamos aqui por uma noite de nos relacionarmos com a amada da nossa alma. Nós estamos aqui por uma noite de nós nos rendermos ao Senhor e recebemos respostas sim, mas acima de tudo entrarmos num ambiente de glória. Entrarmos num ambiente onde o Senhor já preparou para que nós assim estivéssemos. Se nós olharmos o contexto do capítulo 32, do versículo 7 até o 14, nós vamos ver que ele está falando a respeito, acima de tudo, da divisão ou daquilo que seria da nação de Israel, principalmente a partir do verso 8. Depois encontraríamos a escolha de Jacó. Depois encontraríamos no versículo de número 12, a libertação do Egito. Depois encontraríamos a ideia central, talvez, daquilo que Moisés estaria falando para eles. Menina dos olhos, sendo Israel menina dos olhos. O contexto está, na verdade, trazendo um momento muito forte ao coração de Israel. Que contexto é esse que o Senhor está colocando e plantando no nosso coração? Muitas vezes o cantar de um homem, ele está relacionado não somente à adoração, mas à sua contrição. E o cântico de Moisés está focado justamente em cima disso, na contrição. De perceber que Israel não estava discernindo mais, que Israel não estava entendendo mais o recado daquilo que o Senhor fizera e continuava fazendo sobre eles. Por isso, preste atenção. Existem cânticos espirituais fluindo no nosso homem interior. Existem alguns cânticos que nós vamos começar a entender que estão relacionados ao nosso meio de vida, ao nosso momento. Existem cânticos novos surgindo para que nós possamos entrar em lugares e ambientes proféticos de adoração. Há poucos dias, uma menina apareceu aí nas redes sociais denunciando aquilo que acontece lá na Ilha do Marajó. E todo mundo foi imobilizado por causa de um cântico, e toda uma igreja começou a olhar de novo. Eu estive lá, isso é muito sério, Só que nós muitas vezes não percebemos, e aí é um grito no meio da escuridão. E quando nós percebemos esse grito como cântico, nós começamos a entender que é o Senhor que está falando conosco. Moisés começou a bradar em louvor, mas um louvor onde o seu coração estava realmente triste. Por isso, é hora de você começar a perceber algumas chaves espirituais, algumas coisas que eu e você deixamos de receber em favor da rejeição daquilo que o Senhor nos colocou ou nos concedeu. Assim foi com Israel. Esse contexto acontece no período em que eles estavam na Transjordânia. Só que é interessante que alguns mistérios são nos trazidos depois do período ou do episódio. Porque quando nós estamos muitas vezes envolvidos de uma resposta de Deus, nós não discernimos que é o Senhor quem está falando, ou sequer valorizamos aquele momento. Quantos movimentos espirituais essa nação já viveu? Quantos movimentos espirituais nós vivemos aqui dentro da Presbiteriana Independente? Eu me lembro no meu período de conversão, as nossas loucuras espirituais. Nós atravessamos noites e noites orando todos os dias, saímos da universidade e íamos orar. E por que muitas vezes nós deixamos alguns movimentos ou alguns moveres passarem? Porque propósito de Deus pode até ser, mas eu não acredito nisto. Eu acredito que existe a proposta do homem e o propósito de Deus. A proposta do homem vai até um certo limite. E quando nós nos deparamos com o resultado final, nós nos frustramos e paramos. Agora, o propósito não. Ele tem princípio eterno e você vai entrando em lugares espirituais que você nunca imaginou. Algumas coisas que o Senhor tem me chamado a atenção nesses dias é sobre a glândula pineal que nós temos aqui no frontal da testa. Essa glândula é conhecida como lugar de fé, lugar de oração, o lugar do cristão. Como assim?
É notório e sabido que todo ser humano no seu cérebro vai ter pontos específicos para suas emoções, tristeza, alegria e muitas outras coisas. Hoje nós temos um quadro muito sério relacionado à parte emocional, principalmente na parte de depressão. E se não tomar determinados medicamentos, aquela pessoa não consegue trazer o seu equilíbrio emocional. Só que existe um ponto que ele é só reservado para a nossa oração. Esse é um ponto que é reservado para a nossa intimidade. E esse ponto no frontal, ele acende quando nós oramos. Ele acende quando nós oramos. E quando nós olhamos a respeito de revelações, é exatamente disso que eu estou falando. Deus começa a trazer para você a existência aquilo que outrora você não sabia, aquilo que você não entendia, aquilo que você não se lembrava mais. Ele começa a dar vida de novo, aquilo que de fato era necessário que você viesse a entender. Ei, nós estamos na terça da esperança, porque existe esperança. A palavra esperança está relacionada a esperar o tempo da bonança. A palavra bonança está relacionada a esperar o tempo do extravagante de Deus, daquilo que Ele tinha para você. Escuta, existe mais. Não é somente a medida certa, não é somente sacudida, não é somente recalcada, mas é transbordante. E quando nós entramos nesse lugar, nós começamos a perceber que Deus começa a nos trazer coisas muito claras para a nossa compreensão. Sabe, se nós tivéssemos um entendimento claro de algumas coisas, como essas simbologias de palavras que começam a ser trazidas à existência, nós poderíamos colocar algumas coisas muito claras. Eu descobri, não há muito tempo, alguns anos atrás, que a palavra aleluia, além de ser louvado seja Deus, é a explosão de luz em meio às trevas. Sabe, eu estou falando disso, de revelações que começam a saltar aos nossos olhos. Todas as vezes que nós, e na verdade trevas é a ausência de luz. Todas as vezes que nós falamos aleluia, nós estamos invadindo o inferno, nós estamos invadindo os lugares escuros, nós estamos entrando em lugares, então os teus lábios foram preparados para adorar e para louvar continuamente ao Senhor. E talvez eu e você deixemos de lado algumas coisas porque nós nos perdemos naquilo que nós deveríamos ser. E o Senhor está trazendo de novo, de volta a esperança. Eu estou no Mato Grosso do Sul esses dias, não por simplesmente querer estar pregando em alguns lugares, como aqui com vocês, que para mim é um privilégio, um prazer e uma honra. Uma honra, é uma alegria. Fiquei sabendo que domingo teve um evento grande aqui com a Helena Tanuri, e a gente começa a saber que muitos pregadores passam em ambientes proféticos como este. Mas um propósito maior meu é de ativar teu coração para algumas compreensões daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida e aquilo que Deus quer gerar no seu coração. Impressionante é que Satanás, ele sempre vai querer imitar algumas coisas no mundo espiritual. E esse nosso ponto, quando ativado através da oração, acendendo como luz, em Romanos capítulo 8, versículo de número 12, deixa eu ver aqui, para não me esquecer, que me deu um branco agora aqui. Mas quando se fala a respeito de metanoia, nós começamos a entrar em um lugar, Romanos 12, 2. Quando a gente entra no lugar de Romanos 12, falando a respeito de metanoia, de transformação de mente, nós começamos a entender que essa transformação de mente, ela não é somente uma única palavra, transformação de mente, mas ela também é uma outra palavra, candeia que acende no frontal. Uau! Existem algumas coisas que estão sendo trazidas de novo ao nosso coração. Você pode começar a acender a chama, só que as drogas, quando eles começam a trazer a entorpecência sobre o homem, ela quer imitar a candeia que acende dentro de nós. Então cria-se uma auréola ao redor dessa glândula, trazendo um certo brilho, mas ela não entra dentro deste lugar, porque o santo não se mistura com o profano. O que eu quero dizer para você é que Satanás sempre vai querer imitar alguma coisa, para que nós venhamos compreender. Pastor, o que tem a ver com o texto, isso tudo? Eu vou ser muito breve com você. Todo texto trabalhado aqui está dizendo a respeito de mel, de azeite, está trabalhando a respeito de frutos que nasceram no meio da rocha. E a palavra original ali está sendo relacionada à pessoa ou ao personagem Cristo, Tatu Petras. E quando a gente olha no original, a gente começa a olhar não somente a respeito daquilo que é o personagem Cristo, mas mais uma revelação. Já no deserto, o Senhor se manifestava de uma maneira em que o seu filho estava sendo representado através daquilo que ele poderia gerar. No meio do deserto, no meio da Transjordânia, a gente encontra agora frutos em meio de colheitas, e aqui está Messi,
dentro daquilo que é original, que quer dizer retirando do meio das pedras. Frutos que nasceriam em lugar que seria impossível. E qual é a revelação? É ver o invisível. É ter uma vida em meio à morte. É previsão clara daquilo que é a nossa missão. E dentro dessa previsão daquilo que é a nossa missão, nós entendemos aqui que esses frutos trazem a ideia de uma provisão que em meio à nossa missão nunca deixará de ser sustentada. Frutos que nascem no meio das pedras. E quando nós olhamos, não somente a ideia de que essa pedra está relacionada à rocha Cristo, nós percebemos que não somente nascem os frutos que Moisés está falando, mas nasce mel, brota no meio, na veia das rochas, e em meio a essa rocha, nós começamos a ter alguns significados claros espirituais. Além daquilo que é o natural de retirar o alimento, aqui está dizendo a respeito de recompor as forças. Não somente recompor as forças, mas atrair o amor de Deus e ser atraído por Ele. É de nós levantarmos o nosso moral. E não somente levantarmos o moral fisicamente, mas de nós entendermos o que de fato é o grande avivamento em nós e através de nós, por aquilo que Ele nos alimenta. Gera em nós otimismo, prosperidade, riqueza, saúde e honra no ser suprido. Isto é mel nascendo no meio das rochas. Você já viu mel nascendo no meio das rochas? Isso aqui é conteúdo histórico e teológico, pode pesquisar. Brotou no meio das rochas. Azeite em meio à rocha. Quando nós olhamos as azeitonas produzirem em meio às rochas, nós começamos a entender que há uma abundância do Senhor em meio às pedras e os calcários. Isso significa vida em meio à morte. Azeite, na cultura judaica, alegria, não somente alegria, mas também contrição, quebrantamento diante do Senhor. A falta dele gera tristeza e humilhação. Azeite em meio à rocha. Quando nós começamos a entender a respeito disso, nós percebemos que existe não só uma ideia simbólica, mas acima de tudo um recado por detrás: provisão, purificação, consagração. E esse azeite, que é usado para a consagração de reis e sacerdotes, representa a capacitação e a autoridade divina. O que eu quero dizer para você é que Deus está liberando sobre as nossas vidas frutos em meio a momentos de deserto. Uau! O Senhor está liberando no nosso meio doçura, fortalecimento em meio do deserto. Nós sabemos que o deserto é só um lugar de treinamento. O Senhor está levantando e trazendo para nós azeite, trazendo a presença do Espírito Santo para as nossas vidas em meio ao deserto. Ele não esqueceu de você. Hoje de manhã, quando você acordou com aquele problema, Ele não esqueceu de você. E eu quero concluir da seguinte forma: alguns segmentos religiosos que são claros e focados naquilo que é o azeite, estão vivendo o mesmo entendimento, judeus, cristãos e muçulmanos. Esses três segmentos, eles entendem o poder ou a eficácia desse azeite como luz e paz e conexão espiritual. Portanto, nosso posicionamento é seguir de fato a sua palavra. E o que é seguir a sua palavra nesse tempo? Acima de tudo, a continuidade do texto nos traz com clareza a compreensão do que nós devemos fazer. No versículo de número 44 do capítulo 32 de Deuteronômio diz: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico ao ouvido do povo. E ele e Josué, filho de Num, trouxeram, tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o coração a todas as palavras. Estou continuando. Hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos e que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ide para possuir. Escute, só existe uma maneira de nós prolongarmos os dias. Só existe uma maneira de nós entendermos aquilo que Deus tem. É reconhecermos os seus mistérios. É reconhecermos os seus mistérios. É sabermos que é hora de nós falarmos aleluia.
Aleluia. Uou. Aleluia. E começarmos a liberar sobre aquilo que talvez seria o império das trevas, das luzes. Aqui existem muita gente carregando coisas muito fortes e muito intensas. Mas não somente isto. Quando nós reconhecermos, e é disso que Moisés fala, a dependência, e aqui eu digo para a igreja, a dependência de Cristo, nós vamos começar a perceber as nossas fraquezas e confessarmos os nossos pecados, e nós vamos vivenciar os maiores milagres, os maiores e extraordinários milagres no meio do deserto, em meio às pedras de rocha. Só que o Senhor está te fazendo um convite nessa noite de adoração. Em meio às pedras afogueadas, ali regia aquele que foi excluído do céu, e ali se manifestava a glória de Deus, porque era isso que significava em meio às pedras afogueadas. Escuta, esse lugar está vazio, esse lugar está para ser ocupado por você, esse lugar está pronto para ser ocupado por você, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Pode ficar em pé, fique em pé. Talvez você não entenda algumas coisas daquilo que Deus quer fazer na sua vida, daquilo que Deus quer gerar no teu espírito, mas eu poderia falar muitas coisas que aqui estão, muitas coisas mesmo, poderia me prender em alguns detalhes de informações, mas eu não quero, irmãos. Eu só quero obedecer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Eu acredito que essa noite pessoas serão curadas, eu acredito que essa noite pessoas serão libertas. Ei, Ele é o amado da nossa alma, não existe outro além dele. Só Ele pode fazer em nós, através de nós. Está difícil, tem mel para você. Está difícil, tem frutos para você. Está difícil, tem leite, tem vinho. Está difícil, o Senhor está trazendo para você aquilo que de fato anseia seu coração, aquilo que necessita o teu homem interior, aquilo que você precisa. Pode parecer bastante singular o que eu trouxe para vocês, qualquer pregador poderia fazer isto, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, eu estou sendo pontual com você. Tem que acender uma candeia em você, tem que acender em você algo diferenciado. Você tem que sair desse lugar com desejos do primeiro amor, com sentimento de, Espírito Santo, toma meu coração, toma minha vida, toma meu homem interior, invada-me, faça-me de novo aquilo que o Senhor um dia fez, aquilo que outrora o Senhor liberou sobre a minha vida. Começa algo estratégico diante do meu coração, e eu possa discernir o que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, que eu possa entrar nesse ambiente de glória, nesse lugar de glória. Irmãos, nenhum bom pregador poderá atrair a presença de Deus, mas um bom adorador, esse vai encontrar o lugar certo diante do Senhor. E Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Homens podem atrair multidão, mas o adorador atrai a presença de Deus. E isso é diferente. É esse lugar que eu quero que você entre essa noite. Um lugar onde você compreenda tudo que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Moisés cantou a respeito disso. Deus fez, Deus deu, Deus concedeu, e vocês não estão percebendo. Vocês estão se dobrando diante de postes de ídolos, diante de circunstâncias adversas. Amados, o Senhor está disposto a responder essa noite coisas extraordinárias à sua vida. Enquanto eles vão estar adorando, eu queria que você fechasse os olhos. Nós vamos adorar ao Senhor, e depois eu faço uma oração breve com vocês. Conversando com Ele, fala: me visita, Senhor, me pega. Tu que estás entronizado em meio ao serafim. Deixa acender a candeia do teu coração, da sua mente essa noite. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, Jesus. Deixa Ele colocar na tua memória que te traz esperança. Sobre os louvores do teu povo.
novamente. Erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Deixa Ele começar a tocar nas tuas mãos agora. Vai declarando a Ele, fala: eu estou aqui, Senhor. Assim como Moisés contou a história para Israel, Ele está contando a tua história agora. E Ele está liberando para você um novo tempo, uma nova estação. Vai entrando nesse ambiente, adore-o, libere teus lábios. Enquanto os instrumentos estão tocando suavemente, erga suas mãos, erga suas mãos. Ei, eu sei que tem pessoas sendo curadas aqui. Eu sei que tem pessoas sendo tomadas aqui por uma simples palavra como esta. Eu sei que o Senhor está ativando novamente, trazendo de novo no teu coração o sentimento de querer mais do Senhor, de querer mais do Senhor, de querer mais do Senhor. Se você quer mais do Senhor, se você quer entrar nesse ambiente, se você quer de novo trazer de volta a compreensão daquilo que talvez outrora estava apagado, é noite de você receber o mel, é noite de você receber o azeite. Essa é a noite de você ter mais do Senhor. Então, se você quiser sair do seu lugar, a vir aqui na frente, um minutinho eu estarei orando com você. Sai do seu lugar e fala: eu quero mais do Senhor, eu quero uma resposta para a minha história de vida, eu quero me encher do Espírito Santo, e eu quero agora declarar aquilo que de fato Ele é. Faça como as pessoas que estão aqui, sai do seu lugar e venha. Amém. Deus está fazendo coisas neste lugar, queridos. Ei, Deus está fazendo. Eu sei que Deus está liberando cura neste lugar. Tá sim. Deus está trazendo de novo restauração, restituição, renovo. Deus está trazendo cura sim neste lugar. Famílias estão sendo restauradas, pessoas estão sendo levantadas para um novo tempo. Voltar ao sentimento do primeiro amor, de entender de fato o que é que o Senhor está nos trazendo dentro do deserto, para nos colocar naquilo que Ele nos prometeu. E você pode entrar naquilo que Ele te prometeu. Você pode entrar naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele te prometeu. Pode ir cantando, enche esse lugar. Aleluias. Vai falando com Deus, fala: me pega, Espírito Santo, me pega. Não tem ninguém maior do que você neste lugar, Espírito Santo. Não tem, não tem. Não tem. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Nós queremos viver de essência. Nós não queremos viver de aparência, nós queremos viver de essência. Ó Pai, começa a tocar agora as pessoas que estão aqui, Senhor. Vai tocando o tecido, a carne, os ossos, e vai enchendo com teu Espírito, Pai. E vai enchendo com teu Espírito, Pai. Essa é uma noite, ó Pai, de que eles possam perceber, ó Pai, que da pedreira, da pedra, da rocha que é Cristo, da rocha que é Cristo, começa a brotar, ó Pai, vida novamente. A restituição, a restauração nessa terça da esperança, a cura neste lugar. Ei, alguns vão começar a perceber que é um toque nas costas, é como se esquentar as suas costas. É o Espírito Santo, Ele está me falando aqui. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando. Vai liberando sobre eles o teu toque, o teu querer, a tua renovação. Faz tudo de novo, faz tudo novo, Senhor. Ministra-os, 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 ó Pai. Ministra-os com o teu querer, ó Pai. Começa a acender a chama novamente. Começa a trazer o primeiro amor novamente. Ó Pai, que eles possam entrar naquilo que é o teu prometido. Que eles não façam como o Israel que tinha saído do Egito, mas que nós compreendamos agora, esse é o período da graça. E o Senhor, ó Pai, nos traz de volta a oportunidade, o entendimento, onde nós podemos entrar naquilo que o Senhor nos prometeu. E nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós queremos declarar o amor ao Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é o nosso Abba Pai, o Senhor é o nosso Paizinho querido, o Senhor é o nosso lindo, o Senhor é o nosso cheiroso.
Ah, Senhor, como nós te amamos, como nós te amamos. Vai tocando, vai tocando, vai tocando os corações. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. E enche, 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 enche. Enche, enche esse ambiente. Enche esse lugar. Enche com a tua glória. Enche. Sopra, sopra. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra, sopra nesse lugar. Sopra. Oh! Senhor, enche esse lugar. Enquanto eles estão cantando, há uma transferência de unção nesse lugar. Continue cantando. Enquanto eles estão cantando, eu quero que você dê um abraço em 2.500 pessoas. Eu quero que você libere e fale assim: Deus te visitou hoje. Você é cheio do Espírito Santo. Deus te visitou hoje. No meio do deserto, Deus te visitou hoje. Cumprimente pessoas, fala: Deus está te visitando. Fale, libere palavras, libere palavras. Cumprimente as pessoas, dê um abraço daquele que você tiver liberdade. Libere, libere enquanto eles estão adorando. Enquanto eles estão adorando. Enquanto eles estão adorando. Pastor Edson pode pegar aqui se quiser. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Deixa Deus liberar. Vai enchendo. Ei, alguns vão chegar em casa, vão receber a cura e vão ver que foi curado. A libertação aqui nesse lugar essa noite. Ei, deixa o vento soprar.